em função dos bons resultados que a Sanepar apresentou no quarto trimestre de 2019, então nós vamos fazer uma análise, né, desse resultado. Nós vamos analisar aí que lucro podemos esperar no ano de 2020 e fazer uma análise da taxa de retorno no preço atual e numa situação otimista que preço poderíamos adquirir essa ação e numa pessimista qual é o preço máximo. Então vemos aqui que a receita líquida no quarto T19 cresceu 22%, em 2019 foi 13,5%, né, o ano inteiro. A margem líquida aí foi bastante boa também, né, no 4T19 47,1%, e no ano de 19 todo aqui foi 41 também, interessante. O lucro líquido foi bastante bom também, né? Olha aqui, no quarto T19 foi 20,7% e no ano todo de 2019 foi 21%. E a dívida líquida sobre o EBITDA, que é a alavancagem, né? Ela fechou no 4T19 em 1,4%, acima do 4T18, que era 1,5%. Então ele está com uma dívida alavancagem, né? Bastante tranquila, e a empresa poderia até aumentar aí com maiores investimentos se ela quisesse. Então, continuando aqui, nós vemos aqui que o ROI cresceu, né? Passou para 18,2% contra 16,4%, a margem operacional de 34%, a margem líquida aqui, 28,8%, uma margem bastante boa. E como eu falei aqui, a dívida líquida sobre o EBITDA de 1,4 quando era 1,5, né? Então deu uma reduzida aqui. Um ponto aqui que também é interessante, que a própria empresa informou, que a receita operacional bruta ela cresceu 22,1%, em função, esse crescimento decorre principalmente do reajuste tarifário, tá? Que ela começou em 2018 com 5,12%, e ela houve mais 2 reajustes tarifários em 2019, né? De 8,3% e outro de 3,7%, e aqui dando mais ou menos 13%, né? Ou 12% de reajuste tarifário no ano de 2019. Outro ponto interessante é essa questão do reajuste tarifário. Então, aqui que houve aí, a companhia ela foi autorizada pela AGEPAR a aplicar o índice de reposicionamento tarifário de 25,6 a partir de 17 de abril de 2019. 2018. E o que ocorreu é o seguinte, a empresa, então, ela já aplicou, né, em 2019, 13,16 desse reposicionamento, e ainda resta 11,2% até 2024. Tá? Então, a empresa está prevendo mais 2,14 todo ano aqui. A empresa não lançou na contabilidade esse valor de 1,299, porque a empresa não sabe quem vai pagar isso, se é o governo ou são os clientes. Então aqui nós vemos também que a empresa está investindo, como eu já informei no vídeo anterior, ela vai investir 5 bilhões nos próximos 5 anos, sendo que aproximadamente 1 bilhão e pouco por ano. Então, com isso, ela está aumentando o número de ligações, né? Nós vemos aqui que no 4T18 ela aumentou em 1,8% o número de ligações de água, e o número de ligações de esgoto aumentou muito mais, né? Que existe uma carência maior de ligações de esgoto, aqui dá para ver, está de 4,2%. Então a empresa ela investiu 274 milhões no 4T19, tá? Isso aí deu aproximadamente 1 bi e alguma coisa no ano inteiro de 2019. Outro ponto aqui bastante interessante é a questão do volume faturado de água. Então, nós vemos aqui que no 4T19, em relação ao 4T18, aumentou em 5,5% o volume, o volume de faturado, né?
e no ano inteiro aumentou em 3,1%. E ela falou que esse acréscimo de 5,5% é devido aos fatores climáticos. Tá? Houve maior precipitação de chuva no período do 4T18. Então, nós vemos aí que chovendo menos, a empresa faturou mais. Né? Interessante isso. Outro ponto aqui bastante interessante, podemos ver o seguinte: se nós dividirmos a receita do 4T de 2019, dividir pelo volume faturado, então a empresa ela faturou R$ 9,77 por metro cúbico no 4T19, tá? Contra o 8,06 no 4T18. Ou seja, então, teve um crescimento de 21% aqui no metro cúbico, né, por metro cúbico. Ela teve no 4T19 em relação ao 4T18. Vendo aqui os custos, né, despesas, nós podemos ver aqui que o custo maior aqui da empresa, né, é de pessoal, né, o custo variou 5,5%, né, bem menos do que a receita, dá para ver aqui. É o custo principal da empresa aqui. E a empresa também informou que vai haver um PDV, né, isso é um ponto importante. E aqui o custo total teve um crescimento de 14,7%, né, do 4T19 em relação ao 4T18. E no ano inteiro teve um acréscimo de 10,6%. Então dá para ver que o custo cresceu menos que a receita, em percentual. Então, analisando os múltiplos aqui, nós podemos ver que o preço sobre o lucro, né, ela está com 9,5%, né? Está bem acima da média dela, claro, né? Porque com a queda da Selic, todos os preços subiram, então também o preço sobre lucro subiu. E também porque o mercado está estimando aqui um crescimento da receita da empresa, né? Com isso, claro, o preço cresce mais do que o lucro aí. E o ROI da empresa 18, né? Um ROI bom, a margem líquida 28,8 também, é uma margem líquida bastante interessante. O dividend yield, né, é 3,8% projetados, né, para 2020, com um payout de 35%. Né? Então o payout não é alto, ela vê que a empresa está investindo bastante. Né? Então aqui a alavancagem, né, que é a dívida líquida sobre EBITDA, é 1,4%, e ela caiu, né, em relação ao 418, que foi 1,5%, como já comentei. O crescimento da receita anualizado, então, como já comentado, também foi 13,5% no último ano, e nos últimos anos aí foi 10,7% anualizado. Nos últimos 3 anos. E o crescimento do lucro no último ano, como comentado, também foi de 21%, e o crescimento do lucro anualizado nos últimos 3 anos foi 23%, então é 23% por ano de crescimento, bastante interessante aqui. Não foi só no último ano, a empresa vem crescendo aí, todo ano aí, desde 2015. Fazendo uma análise aqui, então, nós vemos aqui, como já comentei, então o crescimento, né, novamente 13%. Um ponto importante aqui no último ano é o crescimento da receita por ligação, né, de água e esgoto. Cada ligação ela cresceu 10,8%. Nos últimos anos, 7,7%. Os investimentos, como já comentei, é 1 bi em 2019 e previsão de 5 bi para os próximos 5 anos. O crescimento do número de ligações, a empresa ela cresceu em 2019 2,3%, né? Aumentou o número de ligações. Nos últimos 3 anos foi 2,8% anual de crescimento. Então a empresa está investindo, aumentando o número de ligações aí, entre água e esgoto. Claro que já mostrado que esgoto é mais.
e o crescimento do custo é por ligação de 9,9%. Então, nós vemos que o custo aqui ele cresce menos do que a receita. Isso, claro, então vai refletir num lucro maior aqui. Esse ponto aqui bastante importante aqui, que nós poderíamos prever então para 2020. Então, se nós considerarmos que no quarto T19 foi 99,97 por metro cúbico que ela faturou, tá? E se considerarmos que 2020 ela vai no mínimo ela vai cobrar, né, 9,97 novamente por metro cúbico, ela teria uma receita de 5,3 bilhões. A receita de 2019 foi 4,7 bilhões. Isto equivale a um aumento da receita 11,1%. Isto se a empresa, vamos dizer assim, não reduzir custo, não houver mais um reajuste tarifário e sem considerar o número de ligações. Claro que houve, né, um aumento do volume de 3% o ano passado, né? Mas eu diria aqui que no mínimo a receita vai crescer 11,1%, não havendo mais nada, né? Sem reajuste e sem aumento do número de ligações. Aqui nós vemos no gráfico que o preço aumentou bastante, né? Aqui a gente vê aqui que a partir de 2015 a empresa começou a melhorar sua performance, né? O lucro aumentou, desde 2015 vem aumentando, em 2000 ela subiu um bocado aqui em 2007, então ficou estacionada até 2018, mas quando houve esse aumento tarifário, aqui, o reajuste tarifário, aí cresceu bastante, né? Vemos aqui que houve, então, um crescimento para 20,40, que fechou aqui hoje, dia 12, fechou dia 11, né? Ontem fechou a 20,40, hoje já está 20,75, né? Já está aumentando aqui. Aqui nós vemos alguns analistas, então, o que eles informaram quando saiu o resultado do 4T19, né? A maioria dos analistas achou que a empresa performou muito bem. Você vê que aqui, ó, a Genial Institucional informou que a empresa aqui ela superou a expectativa, né? E então a empresa ela deve eles estão recomendando aqui uma empresa que ela vai crescer o preço, né? O preço vai subir, eles acreditam que vai subir em 2019 e deve, inclusive, também vai ser bom para o investidor, porque vai reduzir. Eles acreditam que com o novo marco regulatório que pode sair, que saia no primeiro semestre, está sendo discutido no Congresso, com esse novo marco regulatório pode reduzir o risco do investimento e destravar grandes privatizações, né? Então a Sanepar ela está bem nesse contexto aí. Então eles mantêm aqui uma posição aqui, eles informam aqui que eles estão recomendando aqui a compra da Sanepar. E aqui a XP também informa a mesma coisa, né? Aqui ela dá o preço aqui para a SAP R11, né? Que é a Unit, que era de R$100, eles estão estimando até o final do ano para 115, então ela é 15% de aumento no preço, entendeu? É basicamente aquilo que eu já tinha mostrado ali, que no mínimo vai ser 11% de crescimento na receita, no mínimo, tá? Então, os próprios analistas estão esperando aqui um aumento de preço em função do aumento do lucro da empresa. Então, eles também informam aqui que a empresa aqui, ela aumentou o dividendo, né, em 32,6 em relação a 2018. Este ano, 2020, deve aumentar mais, eu também acredito. E aqui, então, eles informam aqui, né, que o destaque, a dívida líquida caiu e o EBITDA melhorou, enfim. Todos acharam que o resultado superou a expectativa. Então, vamos fazer o seguinte, vamos fazer um cálculo de uma taxa de retorno que poderíamos esperar para um preço, que utilizei o preço
do dia 11, tá? Hoje está um pouco maior, mas usando aqui a 20 e 40, a empresa ela fechou com lucro de 2,21, né, no ano de 2019. Isso aí vai dar um preço sobre lucro de 2,3, 2,23. O dividend yield, eu espero para este ano, o dividendo líquido de 0,78. Em 2019 foi 0,70 líquido, né, ou 0,72 líquido. Estou colocando 0,78. Bem possível, né, que seja este. O payout, então, né, dividindo 0,78 por 2,21 vai dar 35% de payout. E o dividend yield aqui, então, que é o 0,78 dividido por 20,40, dá 3,8%, tá? Então, como é que eu fiz o cálculo aqui? Eu fiz o seguinte: no primeiro estágio, que é do primeiro ano até o sexto ano, eu fiz uma estimativa de crescimento ano a ano aqui. Então, vemos aqui, ó, que eu coloquei 12% para o ano 2020, 6% em 2021 e assim vai, né? Até o ano 25, né? 2025. 4%, né? 6, 6, 5, 5, 4, tá? Então, eu vou, como fluxo de caixa, eu vou usar os dividendos, tá? Assim, aquilo que o acionista vai receber, né? Então, o que eu fiz aqui? Eu vou pegar aqui esse dividendo e colocar payout aqui, né? Então, claro, com o crescimento de 12% e 35% deu 0,87 de dividendos, assim vai, né? 35 aqui o payout, 36, 37, 40, né? E 50, tá? Então, a partir do 7º até o 10º ano, eu estou prevendo são 4% de crescimento. E aí o payout passa para 50%, porque a empresa, aqui como ela vai crescer menos, ela vai investir menos também, cresce menos, então ela vai ter um payout maior, né? E a partir do 11º ano, aí eu estou botando o crescimento aqui, estimando o crescimento de 3,5 até perpetuidade, tá? Então, claro, ela vai só crescer conforme o PIB. A gente não sabe, né, a partir do 11º ano que vai ocorrer, então nós temos que colocar somente o crescimento do PIB. E se for isso também, vamos dizer assim, a empresa não vai investir para expansão, só para algumas melhorias, né? E a reposição, então, seria 70% de payout, né? Ela vai distribuir 70%. Com isto, o que ocorre aqui? Vai dar uma taxa de retorno de 10,9%. Uma taxa de retorno interessante, né? Considerando que a Selic está 4,25%, o IPCA de 2019 foi 4,3%, hoje o pessoal está falando em 3,5%, né, de inflação para este ano. Então, aqui que nós podemos ver que a taxa de retorno de 10,92%, se nós utilizarmos aqui o pré-fixado que coloquei em 2029, mas agora é 2031, né, que está sendo negociado no Tesouro Direto, que está na faixa, hoje fechou em 6,58, tá? Mas estou colocando a 6,7 aqui. Então, o prêmio, tá, é 4,2, né? Então, vamos dizer assim, 4,2 mais 6,7 dá 10,92. Um prêmio, então, 4,2 acima do pré-fixado 2031. Tá? Se eu considerar que um prêmio para o IBOV, que eu usar de 6%, eu quero um prêmio de 6% para o IBOV como todo. Então, o fator de risco é 0,7. 0,7 vezes 6 dá o 4,2 aqui, né, de prêmio, tá? Então, um fator de risco que eu chamo de beta, né, é 0,70. Então, ele, claro, eu vou usar um fator de risco mais baixo do que o IBOV aqui, por ter uma empresa. Ela tem uma receita perene, ela vai ter o volume de água, vai ser praticamente constante, sempre aumentando aí, né, volume de água, ela pode aplicar o reajuste tarifário. Então, aqui nós vemos aqui com a Selic de 4,25, dá um 156% acima da Selic. Então tem uma margem bastante interessante aqui, né? Mesmo que o prefixado cresça aqui para 8, ainda estaria com uma margem interessantíssima da Selic, tá?
Então, aparentemente seria interessante adquirir no preço atual, até 20,50, né? Mas vamos para um cenário otimista, que agora eu coloquei, então, vamos dizer o seguinte, o cenário otimista, eu já não coloquei mais aquele 11% de crescimento, né? 12%, né? Eu já coloquei 7%, 15% de crescimento, que é bem possível, né? Que a empresa cresça o lucro até mais do que 15%, como nós vimos aí. E aqui era 6%, eu coloquei 7%. Aqui 6%, continua igual, né? E aqui o payout praticamente eu estou usando praticamente igual aqui, tá? Então nós vemos aqui que o fluxo já melhorou, já aumentou um pouquinho, né? Tá? E para ter o mesmo tiro, que é praticamente quase igual ao outro, eu coloquei um preço de R$23. Então, o preço de R$23, se crescer isto 15%, até R$23, ainda seria interessante adquirir essa empresa aqui, a Sanepar, tá? Havendo, então, vamos dizer assim, num cenário otimista aqui, né? Cenário otimista, até R$23 poderia comprar, que seria o 15% que a própria XP está informando, né? 15% acima do R$20 aqui. Agora, aqui vamos para um cenário otimista, aqui, no pessimista, vamos dizer assim. Aqui mudou, está vendo? Aqui um cenário pessimista, eu já coloquei um crescimento do lucro de 5% e 4% até o 10º ano. 4% até o 10º ano, né? E depois 3,5%. E com payout aqui de 35%, 36% aqui e 50% a partir do ano 7, né? Até o 10 e depois 70%. Então esse aqui é um cenário pessimista aqui, tá? Para manter o mesmo tiro, eu já coloquei um preço de 18,50, tá? Aí com um prêmio de um beta de 0,67 aqui, tá vendo? Então, assim, num cenário pessimista, seria um preço máximo de 18,50, que eu acho assim, no cenário atual, não havendo mudança, com inflação baixa e a Selic baixa, é bastante difícil o preço chegar a 18,50, né? Essa empresa aqui, ela tem uma volatilidade muito baixa, né? Como ela tem uma receita perene, provavelmente vai ser muito difícil chegar nesse preço aqui, mas se chegar aqui é um preço muito bom, né? Bom, então, pessoal, então é isso que eu queria apresentar para vocês sobre a Sanepar, tá? É uma empresa que o próprio mercado está achando que atualmente é a melhor, né, na área de saneamento. Claro que ainda tem a Sabesp, que não saiu o resultado, mas a Sanepar foi assim, superou as estimativas, tá ok, pessoal? Então, é isso que eu queria mostrar para vocês, e então espero que todos façam uma análise, aí vejam o preço que quiserem adquirir, né? E sucesso de investimento a todos aí.